Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Spring Boot com Angular 10. Eu me chamo Valdir César e nesta aula nós vamos tratar de forma personalizada aquela exceção para um objeto não encontrado do tipo categoria que nós vimos na aula anterior. Então beleza, a primeira coisa que nós vamos fazer é clicar com o botão direito aqui no nosso pacote de serviços, criar uma nova classe, que nós vamos chamar de Object Not Found Exception. Então é uma exceção de objeto não encontrado. Então vamos colocar aqui, Object Not Found Exception. Beleza, e ele vai ficar no pacote .exceptions. Vai ficar separado ali das nossas lógicas ali de serviço. Então aqui no pacote de exceções, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou aproveitar a estrutura do Runtime Exception do próprio Java. Então eu vou colocar aqui extends Runtime Exception. Então vamos colocar aqui do java.lang. Então ele vai reclamar porque nós temos que adicionar o Serial Version ID. Então clicando na lâmpada aqui, nós podemos adicionar esse padrão 1L mesmo. Ótimo. Aí se você apertar Alt Shift S, nós vamos adicionar os construtores da superclasse. A nossa classe, Object Not Found Exception, ela estendeu o Runtime Exception. Então, o Runtime Exception ele já tem alguns construtores ali pré-implementados. Então, nós podemos selecionar alguns deles. Então, eu vou querer esse que recebe a mensagem do erro e a causa, e o que recebe apenas a mensagem de erro. Os outros eu não vou querer. Então, eu vou desmarcar os outros, vou clicar em gerar aqui. Beleza, então agora a gente tem uma classe Object Not Found Exception. Então, aqui, ó, no nosso categoria service, lembra que quando nós não encontrávamos uma categoria, a gente passava um nulo, certo? Só que agora a gente não vai retornar um nulo mais, a gente vai retornar assim, or else throw. Então, caso ele não encontre, faça o seguinte, nós vamos criar uma função anônima aqui dentro, que vai chamar um new object not found exception. Então vamos colocar aqui, new object not found exception, do nosso pacote, tá bem? Então esse primeiro aqui, ó, que recebe apenas a mensagem. Beleza, daí a gente passa a mensagem que a gente quer passar aqui, ó. Vou passar aqui objeto não encontrado. Vou colocar aqui, objeto não encontrado, colocar uma exclamação aqui. Vou passar o ID também. Vamos mostrar o ID do objeto que não foi encontrado. Então vamos concatenar aqui com o ID que nós recebemos. E vamos também concatenar aqui com o tipo do objeto, né? Para ele saber qual o tipo que ele está fazendo a busca que não foi encontrado. Então vamos colocar aqui tipo. Aí a gente faz o seguinte, concatena aqui. Opa, eu coloquei um sinal de igual aqui. Beleza, é um mais, tá bem, pessoal? Então aqui a gente vai fazer assim, ó. Agora vamos concatenar aqui com categoria ponto class ponto getName. Opa, eu coloquei get canonical name, getName, então. Esse aqui. Vamos dar um Ctrl Shift F para organizar o código e ficar mais simples para vocês verem. Então, beleza, quando a gente não encontra um objeto no nosso sistema, a gente vai chamar essa classe que nós criamos utilizando esse construtor aqui, que passa apenas uma mensagem, tá bem? Então, beleza. Aí, só que só isso não basta, a gente tem que criar uma classe aqui no nosso resource que vai filtrar quando ocorrer essa exceção. Então, ela vai receber essa exceção, vai tratar e vai passar de forma personalizada para o usuário. Então a gente vai fazer aqui a seguinte, ó. Aqui em Resources, nós vamos clicar em New, vamos criar uma nova classe, nós vamos chamar aqui de Resource Exception Handler. Então vai ser um manipulador de exceção dos recursos, certo? Ele vai ficar também no pacote de Exceptions. Beleza? Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma nova classe aqui também. Essa classe aqui vocês vão entender melhor porque ela vai funcionar. Eu vou chamá-la de Standard Error. Então, vamos colocar aqui Standard Error, ela vai ficar no pacote de Exceptions também. E ela vai ter três variáveis. A primeira variável vai ser o long. Então vamos colocar aqui private long, que eu vou chamar de timestamp, que vai ser o momento que ocorreu então a exceção. Beleza. A segunda variável vai ser o status, então vamos colocar aqui private integer, ela vai ser do tipo integer porque ela vai receber o status do erro, por exemplo, um 404, um 401, então beleza, vamos colocar aqui status, ótimo, e vamos criar uma variável aqui chamada, ela vai ser do tipo string, que nós vamos chamar de error, ou pode ser message, alguns colocam message.
Vamos colocar aqui então um construtor da superclasse para ela, construtor com os parâmetros também, será de todos, e os métodos acessores e modificadores, que são os getters e setters, então vai ser de todos também. Beleza, vamos dar uma organizada aqui no código, opa. Vamos salvar, maravilha, então nós temos aqui nossa classe. Aí, aqui no nosso Resource Exception Handler, nós vamos ter que fazer o seguinte, nós vamos adicionar aqui a anotação controller, advice, então essa anotação aqui. Aí agora nós vamos tratar ali a nossa exceção. Primeira coisa que nós vamos fazer é colocar a anotação aqui exception handler, que é o manipulador de exceção. Aí nós vamos passar da classe object not found exception, a nossa classe ali, tá bem? Do nosso pacote, ponto class. Beleza, agora nós vamos criar um método. Ele vai ser um public, nós vamos retornar um response entity e vai ser um objeto do tipo standard error que nós vamos retornar. Então vamos colocar aqui, ó, standard error. Eu vou chamar essa classe de object not found exception também, só que com um O pequeno para informar que é um método, certo? Aí, seguinte, ele vai receber aqui um object not found exception, que vai ser a nossa exceção, certo? Então vamos colocar aqui object not found exception, que eu vou chamar de E mesmo, e nós vamos receber um servlet request. Então vamos colocar aqui um servlet request. Beleza? Vamos chamá-lo de request mesmo. Agora é bem simples, nós vamos instanciar um novo objeto do tipo standard error, porque nós temos que retornar aqui um objeto do tipo standard error. Então vamos instanciar aqui standard error, eu vou chamar de error, nós vamos chamar aqui um new standard error, então. Ótimo, nós vamos utilizar aquele construtor com os parâmetros. Então beleza, o long, que é o timestamp, vai ser o momento que ocorreu aquela exceção. O momento que ocorreu a exceção nós podemos pegar aqui do próprio sistema, que é aquele system.currentTimeMillis. Maravilha. O segundo argumento lá é o status. Então nós temos que passar um status aqui, que eu vou colocar aqui http status. Então vai ser um ponto not found. Beleza, só que só isso não basta. A gente tem que passar aqui e pegar o value dele, porque é um integer, né? Então beleza, agora parou de reclamar. E o erro, né? O erro vai ser o e.getError aqui, ó, que é o erro que nós recebemos ali. .getMessage, na verdade, me desculpa, não é getError, é getMessage. Então vamos organizar o código aqui para ficar mais simples aqui a visão para vocês. Beleza, ele está reclamando que nós temos que retornar um objeto do tipo responseEntity de standard error. Então agora é simples, a gente pode fazer assim, ó, return um response entity. Agora nós vamos fazer um pouco diferente, vai ser ponto status, então nós vamos retornar um status, que vocês lembram que lá no Postman a gente recebia um status na requisição, né? Aqui em cima. Então a gente recebia um status aqui, ó, status 200 ok, por exemplo. Agora nós vamos passar um status aqui então para ele, que vai ser um http status.notFound. Beleza. E aqui no corpo da nossa resposta a gente vai passar o nosso erro. Ótimo. Então aqui a gente está tratando a nossa exceção de forma personalizada agora. Então eu vou salvar aqui, o nosso projeto já está recompilando aqui com as atualizações. Vamos voltar no Postman então para a gente já fazer os testes. Por exemplo, categoria 3 que eu sei que existe, fiz uma requisição aqui, ele trouxe para mim aqui a categoria 3, um array vazio de livros, maravilha. É isso que nós queríamos. Agora eu vou passar de uma categoria que não existe. Vamos dar um send aqui no 4, por exemplo. Ótimo, então agora pode ver que a nossa exceção está personalizada. Ele retorna um status para a gente 404 not found, beleza. O timestamp, que é o momento que ocorreu ali a exceção. O status para a gente, que é o 404 também. E aquele erro que nós colocamos, objeto não encontrado. O ID, que nós passamos aqui como argumento. E o tipo do objeto, que é uma categoria do nosso pacote aqui de domínio. Maravilha, pessoal. Então vamos fazer o seguinte. Vamos aqui no nosso git bash, era isso que nós queríamos fazer, né? Vamos realizar um commit. Git add ponto, git commit -m. Vamos colocar aqui exceção personalizada. Exceção personalizada para objeto não encontrado. Então, tá aqui. Maravilha. Vamos dar um git push.
Bom, pessoal, para esta aula é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, que vocês tenham entendido o funcionamento aqui da mensagem de erro personalizada, como nós estamos tratando ela. Então, aguardo vocês para a próxima aula, onde nós vamos dar continuidade ali no nosso CRUD para a categoria. Então, criar mais um endpoint, que vai ser o endpoint de criar uma nova categoria, tá bem? Vai ser uma aula muito legal, que vocês vão aprender muita coisa. Aguardo vocês para a próxima aula. Um forte abraço. Até mais.